Muito boa noite a todos. Pontualmente aqui às 19 horas, vamos à nossa aula aí do curso teórico de terapia intensiva do Hospital Universitário Gafrey Guinle. Um curso organizado por mim, Dr. Áureo do Carmo Filho, coordenador do CTI do nosso hospital, e pela Liga Acadêmica de Medicina Intensiva, LAMINT, Unirio. Tá? Hoje teremos uma aula de procedimentos invasivos em CTI. Tá? Uma aula de grande importância na prática diária, né? Uma aula, obviamente, teórica, mas onde a gente já pode ter, onde vocês já podem ter o contato, o primeiro contato com as técnicas de alguns procedimentos invasivos que são feitos em terapia intensiva. Tá? Espero que seja bastante proveitosa a aula e vamos deixar aí as dúvidas e os comentários para o final, tá? Quem quiser fazer qualquer comentário, pode comentar aí no chat, tá, do YouTube, e que assim que acabar aí a aula, eu respondo aí aos questionamentos de vocês, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação. Vou colocar aqui a apresentação aqui e vamos começar a nossa aula. Bom, então como eu falei, a nossa aula hoje é de procedimentos invasivos em terapia intensiva, tá? Então, assim, antes de falar propriamente dos procedimentos em terapia intensiva, né, hoje eu vou me deter aí a procedimentos que são feitos por nossos acadêmicos em medicina, né? Esse é o nosso primeiro curso organizado, teórico, né? E a intenção hoje é falar sobre alguns procedimentos médicos invasivos, né? Futuramente a gente deve ter também aulas de procedimentos em enfermagem, mas a aula de hoje é basicamente procedimento médico. Mas, como funcionamos aí no CTI como equipe multidisciplinar, é sempre útil a gente aprender sobre as técnicas adequadas, né, e de como a gente vai fazer o procedimento, até para ajudar ao colega na hora que ele estiver fazendo o procedimento, tá? Então, assim, tem alguns recados, né, para vocês aí. Então, antes de qualquer coisa, existem procedimentos invasivos também que são mais importantes do que entubar, né, pegar uma PAM, né, que é puncionar uma artéria para monitorização invasiva da pressão arterial, ou a punção venosa profunda, né? Então, você sabia disso? Tem que saber, né? Então, a punção venosa periférica, a cateterização nasointeral, cateterização vesical, seja de alívio ou de demora, né? A enfermagem faz, né? E com certeza ela não vai ter problema nenhum em ensinar para você a técnica, né? É como eu falei, é a multidisciplinaridade dentro do CTI, tá? Então, ventilação sob máscara, ventilação mecânica não invasiva, né? Como monta o circuito, como adequa a máscara certinho no rosto do paciente, para que não ocorram vazamentos e você consiga ventilar o seu paciente pela máscara, né? Antes de entubar até, para fazer uma pré-oxigenação, por exemplo. A fisioterapia também pode te ensinar. E ainda mais, aspirar vias aéreas superiores e inferiores. A vida vai te ensinar, porque certamente você vai passar por essa situação de ter um paciente ali cheio de secreção, que não está conseguindo ventilar ali adequadamente, né? E você vai estar ali na hora, você que tem que aspirar. Então, isso a vida vai te ensinar, mas os fisioterapeutas, a equipe de enfermagem e a equipe médica também podem te ensinar, né? E aqui eu vou colocar uma foto que para mim é emblemática, que representa essa multidisciplinaridade no CTI. Então é assim que deve funcionar, tá? Somos todos iguais dentro do CTI. Cada um que é claro que cada um tem as suas obrigações, né? Cada um domina melhor o seu campo, né? As suas técnicas, mas dentro do CTI, aprendizado, conhecimento e ajuda, né? Colaboração nunca é demais, tá? Então essa foto é uma foto emblemática da época do Covid, né, onde aqui está todo mundo igual, como deve ser. Então, mais um recado para vocês. Não tenha vergonha de pedir ajuda, tá? Os estagiários, né, estão dentro do CTI para aprender.
né? E para aprender o que é o certo, e com pessoas habilitadas, capacitadas naquilo ali. Então, não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Tá? Não é vergonha nenhuma não saber. Então, assim, qual uma das grandes preocupações, né, para a realização de procedimentos invasivos em terapia intensiva? É a proteção, é a preocupação contra a infecção, né, com a prevenção de infecção. Então, os cuidados de asepsia, a prevenção de danos maiores ao paciente e a autoproteção são fundamentais, né? Então, a gente deve, antes de começar o procedimento invasivo, preparar o ambiente, tá? Para que tudo ocorra da melhor forma possível, da forma mais segura, da forma mais asséptica, né, e da forma mais prática. Então, assim, vai fazer, por exemplo, uma intubação, né, ou uma punção de veia profunda, puxa o carrinho de parada para perto de você, né, principalmente a intubação, né, onde as complicações aí, arriscadas para a vida do paciente são maiores, né, a possibilidade de complicação. Então, carrinho de parada, caixa de via aérea difícil, tá? Medicações pré-procedimento, a pré-oxigenação, o lixo tem que estar acessível para você, né? E, obviamente, ajuda. Ninguém faz nenhum procedimento sozinho, né? Você tem que ter ajuda, né? Ajuda da enfermagem, ajuda de um outro médico, ajuda da fisioterapia, dependendo do procedimento. Então, tem que ter ajuda, tá? Obviamente, isso aqui eu já falei, né, para os nossos estagiários na nossa visita do CTI, mas vale a pena a gente repetir aqui. Nada de adorno, né? Anel, brinco, piercing que estão à vista, né? Que estão à vista, relógio, pulseira, crachá, nada disso pode estar ali na hora do procedimento, tá? Isso é fonte de infecção. E você, obviamente, tem que estar adequadamente paramentado, né? Com máscara, touca, óculos, ou face shield, ou os dois, né? A lavagem de mãos tem que ser rigorosa, adequada, a escovação também, né? Embora tenha aí alguns autores que dizem que a escovação não é imprescindível, mas, assim, para mim, não me convenceu essa coisa de que não é imprescindível. Assim, né? Então, a escovação bem feita é imprescindível, o uso de capote estéril, de luvas estéreis, de campos estéreis, a lavagem e antisepsia adequada do local, né? Tanto com solução alcoólica depois e a solução, primeiro aquela solução detergente, né? Vamos dizer assim, né? E depois alcoólica. Então, tudo isso é importantíssimo antes de começar o procedimento propriamente dito, tá? E outra coisa, não tem que ter vergonha. Sentiu que se contaminou, não é vergonha, ou foi avisado por alguém que você se contaminou, não é vergonha nenhuma trocar as luvas, tá? Principalmente se você está começando, você não domina a técnica, você não tem tanta experiência, então não é vergonha nenhuma trocar as luvas, precisar trocar luva, trocar campo estéreo na hora do procedimento, tá? Sai muito mais caro o antibiótico e os desfechos negativos pela infecção no paciente, além de arriscar a vida do paciente em algumas situações. Então, não tem que ter vergonha de trocar luva, campo estéreo, abrir outro kit, nada disso é vergonha, tá? Bom, eu vou falar aqui nessa aula de várias técnicas de punção, tá? A gente sabe que hoje as punções guiadas são as mais indicadas, tá? Por quê? Porque elas são muito mais seguras, né? Elas são feitas via visualização direta do vaso, né? Então complicam muito menos. Então nessa aula a gente vai ver tanto punção guiada quanto punções às cegas, né? Como era feito alguns anos atrás, onde não se tinha ainda o acesso tão grande como a gente tem hoje a aparelhos de ultrassom portáteis que tem no CTI, né? No nosso CTI a gente tem. Então, eu vou mostrar aqui punções às cegas, usando pontos anatômicos, como era antigamente, e as técnicas de punção venosa profunda guiada por ultrassonografia. Como eu costumo dizer, essa aula serve para você como um primeiro contato teórico com essas técnicas. Isso para os estagiários, obviamente, né? Então, você vai ter o primeiro contato teórico com as técnicas, para quando você estiver no CTI, na vida real, né, e o staff, ou seja lá quem for te perguntar, mas você conhece a técnica? Então, assim, essa aula é para você conhecer, tá?
Claro que a segurança só vem com o tempo, mas conhecer pelo menos a técnica você vai conhecer aqui. Bom, um alerta de spoiler, né? Não sei se tem alguém da nossa CCIH assistindo aí a aula, mas o vídeo da descompressão, que é um dos procedimentos que eu vou falar, né? Que é a descompressão de pneumotórax hipertensivo. Então, é um pesadelo para CCIH, né? Vocês vão ver depois por quê. Mas vale para a gente aprender como não fazer em termos de segurança biológica. Eu não vou estragar a surpresa, né? Então, de que eu vou falar nessa nossa aula? Eu não, na verdade, já são filmes que vão ser passados aqui na hora, né? E eu recomendo aí que a gente deixe a discussão para o final, tá? Então, a gente vai ver filme hoje, sobre filmes, obviamente, curtos, né? Alguns filmes que estão lá na revista da New England Journal of Medicine, outros filmes que a gente mesmo produziu, né? Filmes curtos, né? Mas todos eles bem didáticos para mostrar para vocês aí as técnicas adequadas dos procedimentos. Então, vamos falar de intubação orotraqueal, paracentese, punção arterial e monitorização invasiva da pressão arterial, punção de veia subclávia, punção de veia femoral, punção guiada de jugular interna e a descompressão do pneumotórax hipertensivo. Então, nosso primeiro filme aqui vai ser de intubação orotraqueal, tá? Eu vou passar aqui o filme, vocês me sinalizem aí, por favor, se o som está adequado, tá? Mas o filme é legendado. Emergent oral intubation is indicated in any situation in which definitive control of the airway is needed. Cardiac or respiratory arrest, failure to protect the airway from aspiration, inadequate oxygenation or ventilation, and impending or existing airway obstruction. Orotracheal intubation is also commonly performed as part of the care of the critically ill patient with multi-system airway during surgical procedures requiring general anesthesia. In emergent cases, such as cardiac arrest, airway management is of paramount importance, and there are very few contraindications to orotracheal intubation. Unstable cervical spine injury is not a contraindication, but intubation must be performed with strict inline stabilization of the cervical spine. If neuromuscular blocking agents or sedatives are used to facilitate intubation, the difficulty of intubation must be assessed and planned for before proceeding. This is more detailed in the written supplement. Presence of tumors, trauma, burns, edema, or infection of the pharyngeal or laryngeal soft tissues may distort airway anatomy, leading to difficult orotracheal intubation. When faced with a potentially difficult airway, consulting with an experienced intubator and preparing to use an alternative intubation technique are recommended. Begin by gathering the required protective face shield and a working suction system, a laryngoscope with appropriate blade, an endotracheal tube with stylet, and a 10 milliliter syringe, an oral airway, and tape or an endotracheal tube holder. There are two main types of laryngoscope blades, each available in various sizes. The tip of the Macintosh blade is curved. The Miller blade is straight, and each requires a slightly different technique. The choice of blade is based largely upon the experience and personal preference of the operator. A size 3 or 4 Macintosh or a size 2 or 3 Miller can be used in most adult patients. Endotracheal tubes are sized according to the internal diameter of the tube. 7.0, 7.5, or 8.0 millimeter tubes are appropriate for most adults.
The tubes have a balloon on the distal end that, when inflated, creates a seal between the tube and the tracheal lumen and prevents air leaks and aspiration of gastric contents. You will also need a stethoscope and an end-tidal carbon dioxide detector to assess for proper placement of the endotracheal tube. Commonly used detectors change color in the presence of carbon dioxide. Before functioning, inflate the cuff of the endotracheal tube to check for leaks. Insert the stylet into the endotracheal tube beyond the end of the endotracheal tube. Be sure that the suction catheter is secured within easy reach. Obtain intravenous access and place the patient on a monitor if time and conditions permit. Assign report any changes. Adjust the height of the bed so that the patient's head is level with the lower portion of your sternum. Unless contraindicated, this combination of flexion of the neck and extension of the head improves the alignment of the axes of the oral cavity, pharynx, facilitation of the vocal cord. If the clinical situation allows, pre-oxygenate the patient with a non-rebreather mask or a bag valve mask with prior. The use of sedative and paralytic medications greatly enhances the success rate of endotracheal intubation. Their use is beyond scope. Remove the patient's upper and lower dentures, if present, immediately prior to laryngoscopy. Keep the dentures close at hand. By applying firm pressure to the cricoid cartilage. The Selleck maneuver compresses the soft wall esophagus between the cricoid cartilage and the cervical vertebrae, theoretically preventing passive regurgitation of gastric contents. Position your body so that your eyes are at a distance from the patient. On the left hand, blade down. Open the patient's mouth with your right hand. Insert the laryngoscope blade to the right of the patient's tongue. Gradually move the blade to the center of the mouth, pushing. Ideal placement of the laryngoscope blade depends on whether a curved or straight blade is used. Place the tip of the blade. When using a straight blade, place the tip of the blade just past the epiglottis and lift anteriorly to expose the vocal cords. When repositioned, lift the laryngoscope upwards and forwards at a 45-degree angle. Direct the force of your lift along the axis of the laryngoscope handle in the direction of the ceiling over the patient's feet. Avoid bending your wrist or rocking the blade against the patient's teeth, which can result in dental or soft tissue injury and will illness. If available, an assistant should gently pull on the right side of the cheek to enhance visibility of the glottis. Hold the endotracheal tube in your right hand. While maintaining your view of the vocal cords, insert the endotracheal tube into the right side of the not obstruct your view of the vocal cords during this critical part of the procedure. Pass the tube through the vocal cords until the balloon disappears into the trachea. Remove the stylet and advance the tube until the balloon is 3 meters. Inflate the endotracheal balloon with air to the minimum pressure required
to prevent air leaks during tidal volume ventilation with a bag. This usually requires less assistant must maintain cricoid pressure until tube placement in the trachea is confirmed. Trachea 3 to 7 centimeters above the carina. A good rule of thumb is 22 centimeters at the teeth for the average size adult. Place the end tidal CO2 detector onto the endotracheal tube and attach the ventilation bag, administering a few tidal volume breaths. Carbon dioxide will be reliably and consistently detected within the first 6 breaths of an endotracheal intubation, and with each exhalation thereafter, in some cases of cardiac arrest, when gas exchange may not occur. Assess secondarily for esophageal tube placement by auscultating over the stomach during positive pressure ventilation. Auscultate both lungs in the mid-axillary line to assess until symmetrical breath sounds are auscultated. Chest radiography is used to assess the patient's pulmonary status after intubation and to ensure that the tip of the radio-opaque line embedded in the tube is at the level of mid-trachea and not in either mainstem bronchus. Note that radiography cannot be relied upon to detect esophageal intubation. Secure the endotracheal tube to the patient's head once proper position has been confirmed. If available, you should use an endotracheal tube holder to secure the tube, as these devices aid in the prevention of accidental displacement. If such a device is not available, tape may be used instead. First, attach the tape to the patient's cheek, and then wrap it circumferentially around the tube. Next, affix the free end of the tape to the patient's other cheek. Pharmacologic sedation and hand restraints may be employed to prevent inadvertent extubation. The most serious complication of endotracheal intubation is unrecognized esophageal intubation, which may lead to hypoxemia, hypercapnia, and death. Laryngoscopy can provoke vomiting and aspiration of gastric contents, causing pneumonitis or pneumonia. Additional complications include bradycardia, laryngospasm, bronchospasm, and apnea due to pharyngeal stimulation. Trauma to teeth, lips, vocal cords, and exacerbation of cervical spine injuries can also occur. Muito bem, gente. Então é o seguinte, eu estava pensando em, inicialmente aqui, a gente fazia todas as perguntas no final e tal, mas eu acho até por uma questão de didática que é bom a gente tirar as dúvidas a cada vídeo, entendeu? Então, acho melhor assim, fazer desse jeito. Então, se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, faz aí que a gente responde aqui. Tá? Me falaram que o vídeo travou e tal, mas vamos ver. A internet aqui tá boa, não sei, pode ser coisa até do YouTube mesmo. Vocês têm dúvidas aí, gente? Perguntas? Senão a gente vai passar aí para a próxima técnica, tá? Perguntas, gente? Vamos aguardar aí 2 minutinhos, hein? Mandem as perguntas aí. Nada? Ninguém vai fazer pergunta, não?
Então vamos em frente, tá? Vamos em frente, então. Deixa eu, então, continuar com a apresentação. O próximo procedimento que a gente vai ver aqui é paracentese diagnóstico, paracentese de alívio, tá? Espera aí que o banner aqui está errado. Deixa eu mudar aqui a palavra-chave também, que daqui a pouco a gente vai soltar para vocês. Bom, paracentese de alívio, paracentese diagnóstica. Vamos lá, hein? Abdominal paracentesis is performed as a diagnostic procedure to establish the etiology of new-onset ascites or to rule out spontaneous bacterial peritonitis in patients with pre-existing ascites. Large volume paracentesis with tense or refractory ascites to alleviate discomfort or respiratory compromise. Will have baseline coagulopathy or cyania. However, the incidence of clinically significant bleeding during paracentesis is extremely low. Plasma or platelet concentrates is not recommended. Paracentesis should be avoided in patients with disseminated intravascular coagulation. The paracentesis needle should not pass through sites of cutaneous infection, visibly engorged subcutaneous veins, surgical scars, or abdominal wall hematomas. Extra caution should be used in pregnant patients and those with organomegaly, small bowel obstructions, or probable adhesions. When available, ultrasound guidance should be used to minimize the risk of intra-abdominal organ injury, especially in patients who are overweight and those with multiple surgical scars. There are various devices which are frequently assembled in prepackaged kits that can be used to perform paracentesis. You should be familiar with the specific institution. For sterile preparation and administration of anesthesia, you will need a skin cleansing agent, sterile gauze, sterile gloves and drape, skin marking lidocaine, liter syringe, and a 22 or 25 gauge needle. For collection of acidic fluid, you will need an over-the-needle catheter device, a 60 milliliter syringe, and high-pressure drainage tubing. You will also need specimen tubes, large evacuated containers, and a sterile occlusive dressing. In this video, we will demonstrate the use of a catheter assembly. This device has a safety mechanism with a retractable blunt obturator. When pressure is applied to the distal end of the device, the obturator retracts and the bevel of the needle is exposed, allowing penetration of the tissues. An indicator at the top of the device will turn red whenever the obturator is retracted. Once the peritoneal cavity is entered, the obturator redeploys. This safety mechanism theoretically reduces the risk of organ injury. Additional advantages of paracentesis-specific devices include which facilitate rapid fluid removal and a pigtail mechanism that curves the distal end of the catheter away from intra-abdominal structures during advancement. If such devices are not available at your institution,
standard 18-gauge intravenous catheters may be used. The technique described in the following section is applicable to all over-the-needle catheters. Explain the procedure to the patient and obtain informed consent. Risks of bleeding, infection, intra-abdominal organ injury, and post-procedure hypotension should be discussed. Position the patient supine in the bed with the head slightly elevated. Recommended sites of needle insertion are 2 centimeters below the umbilicus in the midline and either the left or right lower quadrants. If a lower quadrant approach is used, confirm that the entry site is lateral to the rectus sheath to avoid puncturing the inferior epigastric artery. If the subumbilical approach is used, it should be for the procedure. If available, location that contains acidic fluid but is devoid of loops of bowel or solid organs. Mark the site of needle insertion. Paracentesis is a sterile procedure. Sterile gloves and a face shield are required. The use of a sterile gown is optional. Prepare the site with an antiseptic solution and then apply a sterile drape. Using a 22 or 25 gauge needle, anesthetize the superficial skin with a wheel of local anesthetic, such as lidocaine. Continue to anesthetize the deeper tissues in the anticipated tract of the paracentesis catheter, intermittently pulling back on the syringe a total of 5 to 10 milliliters of lidocaine is generally used. Begin gauge needle to facilitate advancement of the paracentesis catheter. Next, advance the catheter through the epidermis. In this video, we will demonstrate an angular entry technique in which the cutaneous site of insertion does not directly overlie the site of penetration into the peritoneal cavity. Alternatively, a Z-tract technique may be used. In this method, the cutaneous tissues are pulled 2 centimeters caudad prior to needle insertion and advancement through the peritoneum. When the catheter is withdrawn at the end of the procedure, the cutaneous entry site will retract to its original position. Both techniques ensure that the cutaneous and peritoneal insertion sites do not directly overlie each other, theoretically minimizing the risk of an acidic fluid leak following the procedure. Intermittently pull back on the plunge. Continue to advance the needle firm placement. You may feel a sudden loss of resistance when the needle pierces the peritoneum. Immediately stop advancement once the acidic fluid begins to fill the syringe. Next, guide the plastic catheter over the needle and into the peritoneal cavity, and then remove the needle. If a diagnostic sample is required, attach a large syringe to the catheter and aspirate 30 to 60 milliliters of fluid for analysis. Large pressure tubing to the end of the catheter and then to an evacuated container. Further containers may be used for collection of fluid if necessary. Blood pressure and heart rate should be monitored during the catheter. Muito bem. Então, vídeo de paracentese. Alguém tem alguma pergunta aí a fazer? Algum comentário? É interessante, a técnica em Z, né? Que o Paulo está comentando aqui. Tá travando, não sei o que está acontecendo, porque assim, a conexão tá boa, né? E, enfim, não sei o que está acontecendo. Pode ser porque eu botei o vídeo direto no PowerPoint, né? Não sei se foi isso. De qualquer maneira, gente, assim, todos esses vídeos, eles estão no nosso canal do YouTube, tá? Em outra seção lá, não na playlist do curso de terapia intensiva, mas numa outra seção lá, numa outra playlist lá,
de procedimentos invasivos. É só procurar lá que vocês vão achar. Tá? Paulo está comentando aqui. Deixa eu botar a pergunta dele aqui, ó. Então, Paulo está perguntando, tal como na drenagem de derrame pleural, também há preocupação com retirada de grandes volumes de uma vez só? Isso é meio controverso, né? Assim, a gente só vai retirar volume, fazer uma paracentese no paciente para tratamento, né? Se o paciente tiver com restrição respiratória, né? Com restrição ventilatória ali, se o pulmão dele tiver, né, rechaçado para cima, né, de não permitir aí uma boa ventilação. Então, assim, nesse caso, a gente tira 3 litros, 4 litros, porque é uma medida de emergência. Então, não tem essa preocupação tão grande, não. Tá? No derrame pleural tem, porque ali você tem a estrutura pulmonar, né, que pode fazer um edema agudo de pulmão por causa de diferenças de pressão, mudanças de pressão rápidas. No peritônio, isso não acontece, não. Tá? Mas há quem defenda aí não tirar mais do que 3 litros, né? Porque acham que aquele líquido que é na barriga é um líquido de troca, né? Você, teoricamente, poderia deixar o paciente hipovolêmico. Eu não acredito nisso. Tá? Eu acredito que se você tem que retirar para melhorar uma restrição respiratória, você vai retirar o quanto der. Você não vai colocar em pressão negativa, ficar puxando o êmbolo da seringa, não. Vai colocar numa pressão negativa, que é a pressão da cama. Tu vai drenar, botar no sistema fechado de drenagem, né? Mas sem ligar no vácuo, por exemplo. Entendeu? Ó, Guilherme aqui, ó. Meu amigo Guilherme falando aqui, ó. Paracetese, uns preferem fazer à esquerda para evitar caso de esplenomegalia e outros à direita para evitar perfuração de seco. Com certeza. Né? Eu mostrei aqui 2 técnicas, né? Uma delas é medial, bem medial, né? E a outra mais lateral. E aí vai da preferência de cada um aí, né? Eu já fiz dos 2 lados sem problema nenhum, já fiz também medial sem problema nenhum, né? E seguindo exatamente esses pontos anatômicos aí, fica fácil, a chance de complicação é muito pequena, né? E hoje a gente ainda tem ultrassom para guiar, né? Até a paracentese pode ser guiada por ultrassom também. Né? A drenagem, Raquel perguntando aqui se a drenagem pode ser feita de uma única vez. Pode ser feita de uma única vez, sim. Né? E já respondo aqui a Patrícia também. A Patrícia perguntando qual o máximo de líquido que pode ser drenado. Né? Não tem máximo, Patrícia. Isso aí aí tem controvérsias, né? Tem gente que não gosta de drenar mais do que 3 litros. Agora, se o paciente está fazendo restrição respiratória ali, ventilatória, que é a grande indicação da paracentese de alívio, né? A gente tira mais do que 3 litros, né? Enquanto estiver saindo ali espontaneamente ali, a gente drena, deixa drenar, entendeu? Maravilha, vamos em frente então, gente. Próximo procedimento agora é a PAM, tá? É a punção arterial para monitorização invasiva da pressão arterial, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui de novo aqui. Então, vamos lá. Devemos proceder o teste de Allen para verificar a perfusão da mão escolhida. Como todo procedimento, deveremos primeiro executar a sepsia e antissepsia de disfunção, sempre observando o movimento circular de dentro para fora.
O passo seguinte são artérias. Devemos preencher a linha arterial com solução. Funciona-se a artéria radial em um ângulo de 30 graus. Devemos ter um bom fluxo arterial. Passa-se o guia metálico pela agulha e, em seguida, retira-se a agulha. Insere-se o catéter por sobre o guia metálico. Retira-se o guia metálico. Conecta-se à linha arterial. Fixa-se o catéter com pontos. Então, essa foi bem mais rápida, né? Mas punção arterial não tem muita ciência, né? Você palpa a artéria, punciona ela ali e você pode usar tanto a técnica de Seldinger quanto a punção direta, né? Hoje a gente dá preferência sempre à técnica de Seldinger. O que é a técnica de Seldinger? Você punciona com uma agulha, né? Por dentro dessa agulha você passa um guia metálico, esse guia vai ficar dentro da estrutura que você quer puncionar, artéria, veia, tem até drenagem de tórax, você pode fazer assim. E aí você retira a agulha, né? E o guia metálico está dentro da estrutura. E aí você vem com o catéter e passa ele em torno do guia metálico. Então essa é a técnica de Seldinger, que é muito mais segura do que uma punção direta, tá? Mais alguma pergunta aí, gente? Deixa eu responder rapidamente lá a Fernanda, né? Falando sobre a técnica de Z. Por que a técnica de Z? Isso é o seguinte, Fernanda, assim, assistindo o vídeo você entende melhor, né? Mas é assim, você vai entrar pela pele, você traciona a pele, né, dali do abdômen, né, e segura essa pele tracionada. E aí você entra com o catéter, né? Então você vai fazer um furo na pele, né, e obviamente, né, esse furo aqui no peritônio desse mesmo lugar ali, tá? E aí drenou, beleza, né, saiu lá o líquido, né? Quando você retirar o teu catéter, a pele que estava pressionada, ela volta para trás, né? Então é como se ela ocluísse ali e não deixasse aquele pertuito aberto, entendeu? Então isso é uma segurança maior para o paciente, né, de não ficar ali com uma porta de entrada para o peritônio ali aberta, entendeu? Mas lá, se você olhar o vídeo de paracentese lá no nosso canal, você vai entender. Olha essa parte de novo, que aí você vai entender. Lucas também está com dúvida aqui. Deixa eu botar a dúvida dele na tela. Então, vamos lá. Duas dúvidas. Punção pode ser realizada sem auxílio da seringa? E segundo, não há o alargamento do ósseo até a artéria com o alargador? Então respondendo, Lucas, é o seguinte. Pode ser puncionada sem o auxílio da seringa, sim. Tem muita gente que prefere, né, puncionar só com a agulha, tá? Mas, assim, isso aumenta o risco biológico, né? Tanto de você se furar ali, quanto de sair mais sangue do que deveria, enfim. Então, eu acho melhor puncionar com a seringa, mas não é proibido puncionar só com a agulha, não. E a segunda dúvida qual era? Se não há um alargamento do ósseo com a artéria com alargador. Na verdade, o nome é dilatador, né? Então, por ser uma estrutura fina, né, os kits hoje de punção de PAM ali, de monitorização invasiva, a agulha ela é mais grossa do que o catéter, entendeu? Então, quando você punciona, você já está alargando ali o pertuito, né? Aí você bota o guia lá dentro, mas a agulha ela já é mais grossa que o catéter. Então, antes do guia entrar, você já alargou, você já dilatou ali o ósseo. Então, é mais fácil de fazer aí a punção. Tá? Guilherme está falando aqui, né? Teste de Allen é importante.
Vou botar aqui na tela. Teste de Allen é importante, pois até 10% da população tem arcada palmar incompleta, com certeza. Né? A gente deve sempre fazer o teste de Allen, que nada mais é do que você palpar a artéria radial, né? E a artéria ulnar, para você ver se tem um pulso palpável da artéria ulnar. Né? Então, se tiver esse pulso palpável, ótimo. Né? Se você tiver algum problema lá com a artéria radial do paciente, né? Lesar a artéria e tal, a vascularização, né? A irrigação vai ser feita pela artéria ulnar sem problema nenhum. Tá? E 10% da população não tem essa dupla irrigação. Tá? Juliana perguntando aqui quais são os locais de preferência para punção. Juliana, os locais de preferência para punção são sempre as artérias mais periféricas, tá? Então, assim, a radial é o sítio de eleição, tá? Há quem indique também a punção de artérias pediosas, né? Pediosa também é uma opção, né? E a gente já fez isso no nosso CTI também, tá? Além da pediosa, axilar, né? E femoral. A femoral é uma artéria que, teoricamente, você tem um índice de complicações maior, não a complicação da punção em si, né? Mas a permanência ali do catéter, né? Então, mas às vezes é a única alternativa, porque o paciente, por exemplo, que está hemodinamicamente instável, está hipotenso, às vezes você não consegue nem palpar uma artéria periférica, então a gente vai na femoral, tá? Mas por ordem, né? Assim, a ordem você vai nas artérias que complicam menos, né? Então a radial é o sítio de escolha, tá? Vamos em frente então, gente. Então vamos falar agora de subclave, tá? A punção às cegas aí de subclave. Evidence suggests that the risk of major central venous line complications, particularly line-related bloodstream infections, is lower when the subclavian approach is used. This video will identify the landmarks and procedure for placement of a subclavian central line. Specific contraindications for the placement of a central venous line in the subclavian vein include infection of the area overlying the target vein and thrombosis of the target vein, and fracture or suspected fracture of the clavicle or proximal ribs. Coagulopathy, while not an absolute contraindication, should be of greater concern with the subclavian approach because of the difficulty in applying direct pressure to the artery and vein as they pass under the clavicle. To assure that there is the highest level of sterility, the operator should wear a sterile gown and gloves, as well as a surgical cap, mask, and face shield. Most of the equipment can be found in commercially prepared kits and should include skin preparation solution, sterile towels or drapes sufficient to cover the entire body, 1% lidocaine, sterile 4x4 gauze, non-luer lock or slip-tip syringes, which are easy to remove from the needle, a number 11 blade scalpel, saline or heparinized flushing solution, a catheter with the appropriate length and number of lumens, a compatible skin dilator, usually 1 French larger than the line, an appropriate sized needle, a guide wire of compatible size, which will pass through the catheter and needle, suture, and a needle driver. There are numerous types of central venous catheters to choose from. 7 French triple lumen catheters of either 15 or 20 centimeter length are most commonly used in adults. For resuscitation or dialysis, large bore catheters are preferable since there is less resistance to flow than the smaller bore types, allowing for much higher infusion rates, although large bore peripheral IVs often allow even more rapid fluid administration than central venous lines.
For small adults and children, or for those in whom access to the subclavian vein is difficult, 5 French and 4 French catheters can be used. If there are no contraindications, proceed by placing the bed in a 10 to 15 degree Trendelenburg position to decrease the risk of air embolism and to engorge the vein. Turn the patient's head so that the chin points away from the vein. A small roll can be placed under the spine to help make the clavicles more prominent. Identify the clavicle. The subclavian vein flows just under the middle third of the clavicle, while the artery runs posterior and superior to the vein. The middle third begins at the point where the clavicle angles posteriorly and is joined by the costoclavicular ligament. It is only in this middle third that the vein closely approximates the clavicle. Because ultrasonography does not penetrate bone, usage is more challenging than in internal jugular placement. But several articles suggest it facilitates placement. To identify landmarks using ultrasonography, place the probe just proximal to the insertion site. The vein and artery can be distinguished either by the compressibility of the vein or by using Doppler flow to demonstrate pulsatility in the artery. Prepare the area by scrubbing the skin with chlorhexidine for 60 seconds and drape the site. Be sure to include all landmarks within the sterile field. If the patient is conscious, explain that his or her face will be covered, but that breathing will not be obstructed, and that he or she can signal for attention by raising his or her hand. Flush the lumens of the central line with saline or heparin, and ensure that the guide wire threads easily through your needle. Remove the cap from the port through which the guide wire will be threaded. This is commonly the longer lumen. In a patient who is awake or minimally sedated, the skin should be infiltrated with a local anesthetic, such as 1% lidocaine, with a 25-gauge needle to help minimize pain on insertion of the catheter. Using the insertion needle, approach the site at a 30-degree angle to the skin, with the long axis of the needle directed toward the sternal notch. Puncture the skin just lateral to the middle third of the clavicle. Continue to aim toward the sternal notch with the needle tracking just beneath the clavicle, avoiding penetration into the deep tissues of the neck. Typically, the vein is accessed immediately beneath the clavicle, although needle penetration under the skin may reach several centimeters. An assistant should watch the monitor, looking for signs of arrhythmia during advancement of the guide wire. Arrhythmias indicate that the wire has reached the heart. If arrhythmias occur, withdraw the wire slightly until they cease. After the guide wire has been inserted, withdraw the needle, leaving the guide wire in place. Using an 11-blade scalpel, make a small superficial incision at the entry point of the wire to facilitate passage of the dilator through the skin. Be careful not to cut the wire. Place the dilator over the guide wire, being certain to maintain control of the wire at all times in order to prevent a wire embolism, and advance the dilator 1 to 2 centimeters by holding it close to the tip and rotating it. Be careful not to introduce a bend or kink in the guide wire. Remove the dilator, anticipating increased bleeding. Maintain a grasp on the wire. A 4x4 gauze pad can be applied to the insertion site to minimize blood loss. Once again, only the wire remains in place. Now, feed the catheter over the guide wire, being certain to maintain control of the external end of the wire before advancing the catheter through the skin. This usually requires that the wire be pulled slightly out of the patient until the external end of the wire extends out of the catheter hub and can be grasped. While grasping the external end of the guide wire, advance the catheter over the wire using a rotating motion. If resistance is met, the tract may not have been adequately dilated. Remove the catheter and try again to insert the dilator. Insert the catheter to a depth that places the tip at the junction of the superior vena cava and the right atrium. Remove the guide wire and check for blood return in all ports. Flush all ports, place caps on the hubs, and secure the line in place. Apply a sterile dressing before removing the drape. Obtain a chest X-ray to assess for proper placement and to assure that no hemothorax or pneumothorax has occurred.
All sharps should be properly disposed in approved sharps containers. Scalpels should be retracted into their protective sleeves. Needle stick injury can be minimized by using needle lock devices found in most commercial central line kits. Bom, gente, então aí está a técnica da subclávia, né? Eu tenho aí só mais algumas observações aí a fazer, né? Primeiro, o seguinte, quando a gente vai puncionar, né, o ideal é que a gente entre com o bisel da agulha, né? O bisel é aquela parte bem da extremidade da agulha, né? Que ela assim, ela é meio cortada, né? Ela não é totalmente reta, a agulha não é romba, né? Ela tem o bisel. Então, o ideal é a gente colocar esse bisel para baixo, né? Então, aqui como se fosse o bisel, né? Aqui, né? Aqui é reto, aqui o bisel. Então, botar esse bisel para baixo. Por quê? Porque na hora que você entra com o dilatador, né? O bisel estando para baixo, né? Estando aqui para baixo da clavícula. Então, quando você entra com o dilatador, não, com o guia ele é direcionado para baixo, que é o caminho que ele tem que fazer. Ele tem que entrar pela veia subclávia e ganhar a veia cava, né? Se você bota o bisel para cima, você pode, quando empurrar aí o guia, esse guia ir para cima, ir para jugular, né? Então, e ficar mal posicionado. Então, essa é uma observação. Então, bisel para baixo, tá? Outra observação é o seguinte, quando você, né, puncionou e tal, já está entrando com o catéter para suturar, né, ali o catéter ali, fixar o catéter, tá? Então, assim, subclávia, né, você vai fixar a entrada da pele aqui no 15. Então, da entrada da pele até a ponta do catéter, 15 centímetros. Ele vai estar bem posicionado, tá? Na maioria absoluta das vezes. O que a gente vê muita gente fazendo é empurrando o catéter até o final, né? Então, é 20, às vezes 25 centímetros. Você está colocando o catéter lá no ventrículo direito até, né? E isso aumenta a chance de arritmia, aumenta a chance de endocardite, então uma série de complicações por um detalhe bobo, pequeno, né? Então, é no 15, tá? Olha ali, no catéter tem a marcação, né? Então, tem que estar entrando na pele no 15. Vamos lá. Mais alguma pergunta aí de vocês em relação à subclávia? A subclávia é um dos sítios preferidos. Primeiro porque infecta menos, né? Tanto a jugular quanto a subclávia, né? E a subclávia, teoricamente, ela fica mais fixa, né? O curativo fica mais bem fixado do que o curativo da jugular, entendeu? Mais alguma pergunta aí, gente? Preferência de lado de punção. Paulo está perguntando aqui. Paulo, existe uma quase lenda urbana de que, preferencialmente, você deve puncionar à direita, se eu não me engano, porque à esquerda você pode pegar o ducto torácico, né? Mas, assim, sinceramente, isso aí na prática não funciona muito bem, não. Tá? Então, na prática não tem preferência. Tá? É claro que, assim, se você tem um paciente, por exemplo, que interna no teu CTI, com um problema pulmonar, uma pneumonia grave à esquerda, né? Preferencialmente, tu vai funcionar à esquerda, né? Se o pulmão, vamos supor, muito comprometido à esquerda, funciona à esquerda. Porque se você funciona à direita, por exemplo, faz um pneumotórax, isso vai precipitar aí uma insuficiência respiratória aguda no paciente, entendeu? Então, essas são as situações. Serenice chegou agora, chegou meio atrasada, hein, Serenice? Vou descontar lá das tuas horas lá, hein? E a Fernanda perguntando aqui se enfermeiro pode fazer ou só médico. Assim, isso ainda é um ato médico, né? A punção venosa profunda ainda é um ato médico. Então, por enquanto, o enfermeiro não pode pegar a veia profunda, né? Existe, por exemplo, até pode, pela PIC, né? Você faz uma punção periférica e progride o catéter até uma veia profunda. Então, isso o enfermeiro pode. Mas punção profunda, que é esse vídeo que acabou de passar, de subclávia, eu acredito que não. Eu acho que ainda é um ato médico, né? Juliana perguntando se existe diferença de tamanho de catéter de acordo com o lado escolhido. Não existe não, tá?
Quando você bota, assim, esse é um macete prático, bota no 15, né? Por quê? Porque ele vai estar central. Ele pode estar na cava superior, né? Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Ou pode estar até no átrio direito, né? Mas ele não vai estar muito, que é o que mais acontece, né? Muito mais para frente, né? Para ventrículo direito ou para válvula tricúspide, né? Então isso é importante, tá? Mas não tem diferença de acordo com o lado escolhido, não. Até tem, alguns autores falam que de um lado você bota 1 centímetro a menos e tal, mas assim, o macete prático é o seguinte, 15, bota isso na cabeça. Funcionou subclávia, é o 15, tá? Mais alguma pergunta aí, gente? Vamos em frente, então. Então, vamos falar agora da punção de femoral, tá? Femoral venous catheterization is a rapid way to obtain intravenous access in hospitalized or emergency department patients. In this video, you'll learn how to safely place a femoral line. Placement of a femoral line may be indicated in the following situations: to obtain vascular access when peripheral access cannot be accomplished, to administer hemodialysis when access at a preferable site is not an option, to perform cardiac catheterization, or to administer large or caustic infusions. The following situations are relative contraindications: an uncooperative patient, the presence of infection, trauma, or distorted anatomy at the insertion site, obesity if it will significantly impair your ability to find the femoral vein, coagulopathy, and operator inexperience or lack of supervision. Femoral venous catheters, especially if left in place for more than a few days, are associated with an increased risk of infection and thrombosis as compared with subclavian and jugular lines. Review the anatomy shown here on a cadaver. The position of the femoral nerve, artery, and vein from lateral to medial can be remembered with the mnemonic navel, or nerve, artery, vein, empty space, and lymphatics, pointing to the navel in that order. The femoral vein can be found 2 centimeters beneath the inguinal ligament and 1 centimeter, or approximately 1 finger breadth, medial to the femoral artery pulsation. In a pulseless patient, you can approximate the location of the vein by placing your thumb over the pubic tubercle and your index finger over the anterior superior iliac spine. The vessels should lie within the web space. The head of the bed should be flat to minimize any flexion at the hip. Abduct the patient's leg away from the midline and externally rotate the hip. Next, prepare the skin by applying chlorhexidine to the femoral region, using a much larger area than you would expect to need. Allow the skin to dry for at least 30 seconds, then drape the patient and place the wire on the sterile drape. Now anesthetize the region, and a 25 gauge or smaller needle to deliver the anesthetic. Test the site to confirm that the region has been properly anesthetized. The modified Seldinger technique minimizes the risks associated with intravenous catheter placement by locating the vessel with a needle and introducing a guide wire into the vessel lumen. There are 5 steps to proper technique. First, find the vein with the introducer needle. You will know when you are in the vein when non-pulsatile venous blood is identified. Second, advance the guide wire into the vessel lumen. Third, withdraw the needle and use a scalpel to cut the skin adjacent to the wire. Fourth, dilate a tract from the level of the skin into the vessel lumen. Fifth,
Advance the catheter over the guide wire into the vessel while maintaining control of the guide wire at all times. When not using ultrasound, palpate the artery and insert the introducer needle at a 45-degree angle from the skin while aspirating with the plunger. To avoid an arterial stick, know where the artery is by maintaining palpation of the arterial pulse whenever you are advancing the needle. Now stabilize the needle with your other hand. This is the most common time for the needle to dislodge from the vein. Preserve the exact angle and depth of the needle by resting your hand on the patient. Detach the syringe with a twisting motion and thread the wire, holding the wire at all times. Remove the needle and use the scalpel to nick the skin at the site where the wire enters the body. Use the dilator to make a tractor and thread the catheter onto the wire. Hold the wire at the skin while sliding the catheter forward. Do not let the catheter pass through the skin until the wire has passed out of the distal catheter port and you have grasped it firmly. Remember, do not let go of the wire. After you have threaded the catheter, remove the wire, aspirate blood from each port, and flush with saline or heparinized saline. Now that the catheter is in place, secure the catheter using the suture material or staples found in the kit. When you have finished, apply a sterile, transparent, occlusive dressing over the site. É isso, gente. Observação importante, então, na punção de veia femoral, né? É a veia da emergência, né? Quando você precisa de um acesso venoso profundo, de maneira rápida, né? E não tem, por exemplo, ultrassom para te ajudar, essa é a técnica que você tem que dominar, tá? Vocês viram ali, né? Quando você coloca o catéter, aí sim, você empurra ele até o final, tá? Não tem mais essa coisa do 15, né? Mas a veia femoral, assim, não é uma veia, não é a melhor escolha para um catéter de uma permanência maior, né? No CTI, por exemplo, não é o sítio preferencial, é o último sítio. É um sítio que, assim, algumas instituições têm lá as suas normas, né? A gente tem lá o nosso checklist para puncionar uma veia profunda, por exemplo, e quando a gente opta pela femoral, a gente tem que justificar o porquê que a gente está optando pela femoral. Porque é uma veia que aumenta a chance de trombose, de infecção local, né? Se o paciente está com uma diarreia, por exemplo, tá? Tá passando aí embaixo a nossa palavra-chave da aula de hoje, tá? Subclávia é a palavra-chave, tá? Não deixem de entrar na lista de presença, né? Vou botar aqui para correr aqui para vocês. Então, não deixem de acessar aí a lista de presença. Quando vocês acessarem aí o link, né? Esse bit.ly, presente CTI HUGG, ele vai pedir para você colocar o seu CPF, escolher o tema da aula que está sendo apresentado e colocar a palavra-chave. Então, a palavra-chave da aula de hoje é subclávia, tá? Mais alguém aí? Tem alguma dúvida? Se existe... Juliana? Ah, não. Isso aqui foi a dúvida da subclávia, né? Então, vamos em frente, gente. Agora a gente vai colocar aqui uma punção guiada para vocês, tá? Beleza, vamos lá então. Ultrasound-guided central lines are rapidly becoming standard of care. Ultrasound allows us to do this procedure much safer than the standard blind landmark approach. In this segment, I'm going to take you through how we can map the jugular vein for the procedure of an internal jugular line using the central approach. So let me show you how we'll position our ultrasound. We have our model here lying down. Normally would be at the head of the bed. And if you look at his neck, you can actually see the two heads of the sternocleidomastoid. We see a sternal head and a clavicular head that usually form a triangle.
Normally, in a blind landmark approach, our needle would be going to the apex of the triangle. We're now going to use ultrasound to localize the vein. We're going to now find the vein and make the needle insertion so much safer. We're going to go ahead and choose our system, which is going to be placed just to the right of the patient. We're going to use a linear A transducer. We're going to go ahead and set up our examination type. I'm going to hit exam. I'm going to click on venous, select, and we're going to be ready to start scanning. We're going to also use a little trick to put the transducer marker actually to the patient's left. The reason I do this is to maintain the orientation from the head of the bed, so the vein and the artery are in the normal anatomic positions, so it's not to create more confusion when you're using ultrasound for guidance of a procedure. I'm going to go ahead and put a little bit of gel on this transducer. And now let's take a look at his neck in the normal place that we would normally have put our needle. So if we're looking at the screen, in the center of the screen is a very large anechoic structure, and you can see that it easily collapses. This is the jugular vein. Just adjacent to this, to the left of the screen and below the vein is the artery. That is what we want to avoid. And just a little bit more to the left of that is the thyroid. So the ultrasound allows us to easily find the vein. We can track it along its entire course. First thing we can identify is the vein patent. You might have a patient who has had a previous cannulation, and the vein itself may not be a good candidate. The second thing, once we've identified the vein, we can map the skin and actually put marks on the skin, and we can also look at the side of the ultrasound image to see how deep the vein is. And in this case, it's about 1 centimeter deep. I'm going to show you how to use ultrasound to actually guide your needle into the intrajugular vein. As you can see, we have a blue phantom here. We're going to be able to take a look at the vein first with ultrasound, and then I'm going to use the ultrasound transducer to actually guide my needle toward the vein. I'm going to go ahead and place a little bit of gel onto the neck where I expect the jugular vein to lie. And then I'm going to use my transducer to identify this vein. And you can see on this image, we can see what is supposed to be a vein here in the center, and it's compressible. It's about 1 centimeter deep or so. So I can use ultrasound guidance. I can now place this needle into the vein. Normally, this whole setup will be under a sterile procedure. The transducer will be covered with a sterile sheath. I will be in full sterile prep, and the needle and the rest of the equipment all will be sterile. But for the purposes of this demonstration, I think you'll recognize how I'm placing the needle and how we're cannulating the vein. So I put the target in the center of the image. So this would be the jugular vein in the center, and we know that the jugular vein is about 1.5 centimeters deep in this case. I'm now going to show you how you can actually follow the needle tip as you slowly march toward the vein. I have the jugular vein centered in the image. You can see it's compressible. We're shorts the vein. Now I take my needle and put it right adjacent to the transducer in the mid part, and we can see the needle tip. And I'm going to slowly advance, but while I'm advancing, I'm angling the transducer away from the needle and toward the needle tip. So I always have the needle tip in the field of view. And when I do that, I can always keep track of how far I've gone. And then I do this nice and slow. And you can see I'm getting closer to the vein now. And I've actually hit the vein. And if you can get a close look here, you can actually see a little bit of blue liquid here, which demonstrates that I've actually hit the vein. Bom, então, gente, essa foi a técnica. É claro, a gente vai ter aí uma aula só de ecocardiografia no CTI, que o Casarça vai dar, né? Então, vai dar uma palhinha aí sobre a punção guiada, tá?
Serenice perguntou aqui qual o tempo de permanência de um acesso venoso profundo, né? Central, profundo aqui. Então, hoje não tem mais um tempo definido. Antigamente a gente tinha um número cabalístico aí que era 15, né? Então, se o catéter tivesse com 15 dias, a gente tirava ele. Hoje não tem mais isso, né? Não tem mais um tempo de permanência fixo, tá? O catéter ele deve ser retirado na suspeita de uma infecção de corrente sanguínea, né? Tenha ou não aspecto de inflamação ali no ósteo, né? Porque a maioria das infecções por catéter não tem inflamação no ósteo, nem pus saindo pelo ósteo, né? Então, se o paciente tem uma febre que não está muito esclarecida sobre a origem, está com catéter profundo, né? E principalmente se tem uma permanência aí acima de 7 dias, por exemplo, a gente tem que suspeitar e tirar esse catéter, tá? Mas não tem mais um tempo máximo de permanência, não, tá? Mais alguma pergunta aí, gente? Só falta agora mais um vídeo aí. O melhor eu deixei para o final, né? Que é quando a CTI treme, né? Mas o último vídeo é um vídeo bem curtinho, mas que apesar de não ter lá a preocupação lá com o risco biológico, é um vídeo que na emergência faz muita falta, né? Eu tive aí a sorte de ter visto esse vídeo, é um vídeo bem antigo, e já ter precisado fazer uma drenagem, né, de emergência de um pneumotórax hipertensivo, né, uma toracocentese de alívio, né, e o vídeo me ajudou bastante aí, tá? Mais alguma pergunta aí ou a gente passa? Senão a gente continua aqui até o último vídeo e depois do último vídeo a gente conversa. Então vamos lá, vou colocar então o último vídeo, tá? Espera aí. Vamos lá, hein? Pressing a tension pneumothorax with a needle chest decompression can be a life-saving procedure. However, there are significant risks if it's not correctly performed. The first step is to take proper infectious disease precautions. Since this is an invasive procedure, a possibility exists for Repara bem aí o homem aí com relógio, ó. Coisa linda, hein, CCIH? exposure to the patient's blood. The air in the chest cavity E crachá também, né? may propel potential infectious material toward the medic. The use of gloves, gowns, eye and face protection are recommended. Next, prepare your equipment. At minimum, you will need a 2-inch 14 gauge over the needle catheter, 18 gauge for pediatric patients, antiseptic wipes to clean the site, tape to secure the catheter, and a mechanism for creating a one-way valve. Unless you have access to commercial decompression supplies, the simplest way to construct a one-way valve is to insert the IV catheter into the finger of a glove. Additionally, a 10 milliliter syringe filled with 5 milliliters of normal saline attached to the needle may be helpful. Identify the location for needle insertion. Remember, a tension pneumothorax may affect breath sounds on both sides of the chest. Be sure you are on the side of the injury. Find the mid-clavicular line on the affected side. Studies have shown that a significant number of healthcare professionals have difficulty locating the mid-clavicular line and actually insert the catheter medial to the ideal location. This poses significant risk if the needle is inserted into the mediastinum. The mid-clavicular line is located midway between the mid-sternal line and the axillary line. To find the second intercostal space, palpate downward until you feel the third rib. The first rib is not palpable since it is behind the clavicle. The space directly above the third rib is the second intercostal space. You may need to apply substantial pressure to feel the ribs on patients with significant soft tissue over the area. Prep the site, then insert the catheter just above the third rib at a 90-degree angle. Once you reach the pleural space, you should hear a hiss as air escapes.
Or if you have attached a saline-filled syringe, you will see bubbles in the fluid. Stop advancing the needle and thread the catheter off until the hub reaches the skin. Remove the needle and secure the catheter with tape. You should note air escaping on exhalation and the glove finger collapsing on inhalation if your one-way valve is working correctly. Observe the patient for improvement. Over time, as air escapes from the thoracic cavity, the patient's respiratory efforts should improve. You may insert additional catheters to speed decompression if your patient's condition warrants. Então, gente, esse era o último vídeo aí da aula, né? É um vídeo que mostra, numa situação de emergência, feita até por paramédico, né? Numa abordagem aí pré-hospitalar, né? Claro que no hospital a gente não vai precisar fazer esse MacGyver aí de dedo de luva, né? Na verdade, a gente coloca um dreno, né? Usando um equipo de soro comum, né? E coloca isso daí num selo d'água abaixo da cama do paciente, né? Num nível abaixo da cama do paciente, né? Então, isso daí vai ajudar bastante aí a melhorar aí as condições clínicas aí do paciente. Paulo perguntando aqui se é feita anestesia local, caso seja feito intra-hospitalar. Assim, dando tempo, com certeza, né? Mas, assim, pneumotórax hipertensivo, em geral, é uma causa de parada cardiorrespiratória, né? Em atividade elétrica sem pulso. Então, se o paciente estiver parado, obviamente, você não vai anestesiar, porque você não vai perder tempo para anestesiar o paciente. Mas se o paciente estiver consciente e tal, óbvio, isso aí faz parte da boa prática, né? A boa prática é primum non nocere, né? Então, a gente tem que primeiro não prejudicar, não causar dor no paciente. Então, certamente, anestesia sempre, tá? Mais alguma pergunta aí, gente? Pode fazer pelo chat aí que a gente responde, tá? Enfim, só para lembrar vocês aí, palavra-chave de hoje, subclávia, tá? Acessem lá a nossa lista de presença e preencham lá com essa palavra-chave a aula de hoje, que é de procedimentos invasivos, tá? Mais alguma pergunta, gente? Manda aqui pelo chat. Obrigado, Fernando. O Fernando está falando aqui que foi uma aula excelente. Obrigado. Mais alguma pergunta aí, gente? Raquel agradecendo pela aula. Maravilha, Raquel. Espero que tenha sido proveitosa, né? Não é o ideal é a gente ver essas técnicas ao vivo, né? Mas, infelizmente, não tem como, né? Então, acho que a melhor maneira que eu consegui, da forma mais didática aí, era isso, tá? Pessoal da Lamint falando aqui, ó, para vocês acompanharem eles nas redes sociais. E relembrando aqui, para quem não sabe, né, o site aí para assistir as nossas aulas do curso, tá? Patrícia também agradecendo aí pela aula, tá? Obrigado você, Patrícia, por ter assistido. Gente, vou terminar então aqui a aula, tá? Fazer uma propaganda aqui, que apareceu aqui, então vamos fazer. Papo Medcode, tá? Papo Medcode é um bate-papo que eu tenho com outro professor da Unirio, que é o Dr. Guilherme Almeida. Né? Toda quarta-feira, às 7h30 a gente conversa sobre algum tema interessante em medicina, né? Ontem a gente teve até um caso clínico muito legal e que está também postado lá no nosso canal. A gente tem a playlist lá do Papo Medcode, pode procurar lá que tem. E vocês são todos bem-vindos aí ao nosso próximo Papo Medcode, que é semana que vem, tá? Gente, vou fechar por aqui. Zélia está agradecendo aqui também agradeço aí sua presença. Qualquer pergunta que vocês tenham, pode mandar também lá pelos comentários, lá no chat, tá? Nos e-mails que eu mando para vocês, a maioria deles tem lá como entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Ou até por e-mail, pode responder ao e-mail com suas dúvidas, e eu vou responder a todos vocês aí na medida do possível, tá? Muito obrigado pela presença de todos aqui, espero que o curso esteja sendo bastante proveitoso, né? E divulguem aí os seus colegas para que a gente tenha aí mais pessoas assistindo o curso, tá? Curso totalmente gratuito, organizado por mim,
e pela Liga Acadêmica de Medicina Intensiva da Unirio, Laminte Unirio, tá? Paulo, obrigado também por sua presença, por toda a ajuda aqui no backstage aí, e tamo junto aí. Até a próxima aula aí, tá?